Infelizmente, hoje em dia, a grande maioria dos pregadores tem cometido um erro básico, um erro primário ali na ênfase que é dada para algo que não deveria ser nem de longe um dos objetivos primários na vida, ali na caminhada com Deus, que um cristão precisa ter no seu dia a dia. Pensa, por exemplo, em um neurocirurgião. Para você se tornar um neurocirurgião, você precisa ter no mínimo 12 anos de estudo. Você tem os 6 ali da faculdade de medicina, mais 6 posteriormente da especialização, contando também a residência e etc. 12 anos da sua vida para começar a atuar nessa área. Agora imagina que nós estamos diante de um neurocirurgião com 40 anos de experiência. 40 anos de experiência nas costas, e você, como um dono de um hospital, olha para esse profissional e pensa: nossa, que cara preparado, que profissional incrível, que médico incrível, eu vou contratar esse doutor e colocar ele para ser clínico geral no pronto-socorro. Ora, esse médico ele é plenamente capaz de exercer essa função. Não desmerecendo, é claro, os clínicos gerais que trabalham no pronto-socorro, mas ao colocar esse neurocirurgião nessa posição, você está desperdiçando completamente a real capacidade, o real uso, a real função que esse médico teria naquele hospital, que seria na área de neurocirurgia. Então, ao olhar para esse médico e dar uma ênfase para ele, que não chega nem de perto naquilo que é de fato a sua área, mesmo que ele seja capaz de exercê-la, você vai estar desperdiçando esse profissional. E essa analogia por si só ela parece bem absurda, mas por incrível que pareça, os preletores que eu estou citando aqui no início do vídeo, eles têm cometido exatamente esse mesmo erro ao pegar ali passagens da Bíblia e ensinamentos bíblicos, quando eles existem na pregação, para ensinar as pessoas a arte da prosperidade, para ensinar as pessoas a ficarem mais ricas, a se tornarem mais prósperas. Você está pegando a Bíblia e você está desperdiçando ela. Por mais que a Bíblia seja capaz de ensinar as pessoas a ficarem mais prósperas, a ênfase dela não é essa. O foco dela não tem que ser esse. O foco de uma pregação, quando colocado na prosperidade, é um desperdício da palavra de Deus. E até na área de escatologia, esse ensino ele tem contaminado as palavras. Muitos pregadores têm pegado a Bíblia para ensinar as pessoas como se tornarem mais prósperas agora no fim dos tempos, como protegerem o seu patrimônio para passarem as dores de parto com um pouco mais de conforto antes do arrebatamento. Por mais que a Bíblia seja plenamente capaz de nos trazer esse conhecimento, será que convém usar as escrituras sagradas como uma espécie de manual para conquistar esses bens materiais? É claro que não. Isso não é só um erro gigantesco de ênfase, mas é uma distorção completamente absurda do eixo do Evangelho. Então, antes da gente ir para o texto bíblico para aprofundar e para explicar melhor essa questão, lembra de se inscrever aqui no canal para que você não perca mais vídeos como esse, e lembra de assistir também essa gravação até o fim, para que você não saia daqui com uma mensagem incompleta daquilo que o Senhor me incumbiu de transmitir aqui hoje, tá bom? E a gente vai começar aqui com Mateus capítulo 6, versículos de 31 a 33. Pode abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo aqui, tá? Jesus dizendo aqui: portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Parece que as pessoas têm se esquecido um pouco disso, A narrativa moderna, ela não só tem extrapolado falando que Deus quer nos prosperar, mas ela tem ido além disso também, falando que você precisa prosperar para sobreviver ao que está vindo, para sobreviver ao desemprego, para sobreviver à fome, para sobreviver a todas essas coisas que têm avançado, todas essas pautas que têm nos ameaçado no mundo, Tudo isso que tem causado medo nas pessoas que não estão ligadas ainda ao Cordeiro, onde até mesmo os cristãos têm achado que é necessário prosperar para sobreviver às dores de parto que a gente estava falando agora. E por mais que isso tudo ressoe ali como uma certa prudência que nós temos que ter na
na nossa vida financeira, mais ou menos como José teve ali no Egito nos 7 anos de abundância, né? Quando ele guardou a sua reserva de emergência. A gente já fez um vídeo aqui no canal explicando a respeito disso. Só que o problema dessa ênfase é que ela muitas vezes ela dá a entender, ela faz parecer que a Bíblia apresenta o futuro como algo a ser enfrentado com reservas financeiras, com recursos, com esforços humanos. Só que isso não é verdade. A Bíblia ela não apresenta o futuro como algo a ser enfrentado com riqueza, mas ela apresenta essas possibilidades, essas tribulações, essas aflições, como algo a ser enfrentado pelo Senhor. E nós passamos por esses momentos tendo a nossa confiança nele, a nossa conexão com Ele, a nossa santidade, o nosso arrependimento, com certeza, as nossas orações, a nossa fé como um todo. É isso que faz o cristão passar por uma tribulação e não uma reserva financeira. Então o problema não é a prudência em si, mas é a transferência da soberania de Deus para o acúmulo humano de recursos terrenos. Todo mundo quer falar de José do Egito, né? Todo mundo quer falar de Salomão, mas eu não vejo ninguém falando sobre Elias, por exemplo, que foi sustentado ali pelos corvos enviados por Deus nos períodos onde houveram seca na terra. Elias não era próspero. Tudo o que ele tinha era um maná de cada dia que Deus enviava para que as suas necessidades fossem supridas. A provisão de Elias ela sempre vinha do alto e ainda assim nada faltou para esse profeta. Quando ele precisou de água, teve água. Quando ele precisou de pão, ele teve pão. Quando ele precisou de azeite, ele teve azeite. Pega a história inteira de Elias e vê se em algum momento da vida dele ele dependeu de alguma reserva financeira para enfrentar a tribulação. Elias nunca dependeu disso porque ele tinha comunhão com o alto, ele tinha comunhão com Deus. E o Senhor supriu todas as necessidades dele. Um outro argumento que vem sendo introjetado nessas pregações também é o que é bem especificado aqui em Romanos capítulo 3, versículo 8. Olha só. Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Muita gente tem usado aquele argumento: quanto mais dinheiro eu ganhar, mais eu vou poder abençoar a vida das outras pessoas, mais eu vou poder doar dinheiro, fazer caridade. Quanto mais famoso eu ficar na internet, mais eu vou poder espalhar o evangelho. Esse é um problema muito grande, porque a linha entre esse argumento e aquela de 1 Coríntios 9, 20 a 23, que diz: me fiz de judeu para com os judeus, me fiz de gentil para com os gentios, me fiz de fraco para com os fracos. A linha entre essas duas argumentações ela não é nem um pouco tênue, tá? Mas quando uma pessoa que não conhece a palavra ou uma pessoa que a conhece, mas age com segundas intenções, compara essas duas coisas, isso acaba parecendo uma coisa tênue, uma linha ali meio borrada, alguma coisa assim, por mais que não seja, tá? Só que a chave para entender a diferença entre essas duas coisas, primeiramente, é que a Bíblia ela nunca autoriza um meio carnal para justificar um objetivo santo. Isso não acontece na Bíblia. Quando isso é alcançado, a pessoa que usou desse meio carnal, ela sofre graves consequências disso, quer que seja aqui, quer seja lá. Então, quando a prosperidade, a riqueza, ela vira uma condição para obedecer, para fazer mais pelo reino, para agir, quando ela vira uma barganha com Deus, isso se torna um ídolo, isso se torna um obstáculo. Você está querendo obrigar o Senhor a fazer uma coisa por você, para que você faça algo por Ele. Mesmo que pareça uma coisa em amor na sua cabeça, isso é uma barganha. Isso não pode ser feito. Isso é uma blasfêmia gigantesca. Não barganhe com Deus, tá? Não tem nada que você possa fazer que seja necessário ou que traga uma vantagem prática para Ele. É exatamente isso que significa viver pela graça, pela fé, pelo amor. Aceitar tudo que você tem como um presente de Deus e fazer tudo por amor a Ele, e não para ter mais recompensas, mais bênçãos na sua vida. Em Lucas capítulo 12, uma pessoa ali no meio da multidão fala para Cristo resolver um problema de herança familiar, né? Jesus responde: quem me designou como juiz entre vocês? Quem me fez árbitro entre vós? Só que aí lá no versículo 15 ele fala: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem, ela não consiste na quantidade dos seus bens. E nesse momento Jesus ele não corrige o excesso, mas ele corrige primariamente o foco da nossa atenção. O problema não é ter abundância na sua vida, mas é viver como se isso importasse alguma coisa.
Preste muita atenção nisso, tá? O problema não é a prosperidade, mas é você viver como se ela importasse alguma coisa para você. Porque ela não importa. Se a prosperidade é tratada como algo central na sua vida, o evangelho ele já foi deslocado, ele já foi distorcido. Prosperidade, riqueza não tem que ser objetivo para um cristão de excelência. Ela não tem que ser vista nem ao menos como uma consequência para a sua vida, de viver, de seguir os mandamentos de Deus, de agradá-lo na sua rotina. Ela não tem que ser nenhuma consequência para você. A prosperidade ela tem que ser mais ou menos quando você começa um trabalho novo ali, no seu primeiro dia você vai lá para trabalhar, você vai lá para ganhar o seu pão, mas aí sem você esperar, você ganha da empresa uma caneta. Você fica grato, você acha aquilo muito legal, olha só, uma caneta aqui, só que aquilo é um brinde. O significado prático daquilo para você, por mais que você esteja grato por tê-la ganhado, é muito baixo. Você não começou a trabalhar para ganhar uma caneta. E é assim que você, como um cristão, precisa encarar a possibilidade de ser uma pessoa próspera na sua vida, como um brinde que você pode ou não ganhar, que você vai ficar feliz, você vai ficar grato se ganhar, é claro, mas que não tem absolutamente nada a ver com o motivo pelo qual você está trabalhando. Essa é a visão correta da prosperidade. Até porque, se a gente para pensar um pouco mais, nas escrituras sagradas a riqueza nunca foi buscada como um objetivo. Nós temos, por exemplo, Abraão, que saiu da sua terra, da sua parentela. Ele fez isso, é claro, por uma ordem de Deus, e no meio do caminho ele acabou ficando mais rico. Ok. Nós temos Jacó, que saiu da casa da sua família, e no meio do caminho acabou ficando mais próspero também. Ok. Nós temos José, que foi colocado ali como governador do Egito, segundo o homem mais poderoso do planeta, não por um presentinho de Deus, mas para que ele pudesse preservar toda a sua linhagem e para que ele pudesse prover um lar para que todo o seu povo não perecesse de fome. Esse foi o real objetivo de José ali. E Deus o coloca nessa posição por causa justamente da sua fidelidade a longo prazo. Daniel também se tornou um homem muito respeitado na Babilônia, mas isso nunca significou absolutamente nada para ele. O que realmente tinha valor na vida de Daniel era Deus, era o Senhor. É importante a gente lembrar isso. Davi também não buscava riqueza. Ele estava lá só apacentando as ovelhas, só louvando a Deus, e de repente a unção veio até ele, e não o oposto. Salomão também, que as pessoas gostam tanto de falar, ele nunca buscou riqueza. Mesmo vindo ali da família real, o pedido de Salomão a Deus, se a gente lembrar bem, foi sabedoria. A Bíblia nos mostra todos esses casos, muitos outros também, onde ela nos mostra por A mais B que a prosperidade ela não tem que ser um objetivo na nossa vida. O reino de Deus, sim, ele tem que ser um objetivo. Ele tem que ser o foco da nossa busca. O amor, a comunhão, a proximidade com o Pai. Esse tem que ser o nosso foco. Só que a Bíblia também nos traz um caso muito curioso que é importantíssimo da gente analisar aqui hoje, tá? A gente tem, por exemplo, o caso do jovem rico. O que eu vou falar agora é uma posição teológica, tá bom? Não é uma interpretação explícita ali no texto. Mas, segundo essa posição teológica, quando o jovem rico ele busca a Jesus, ele faz isso de uma forma um tanto curiosa, se você parar para pensar. A primeira coisa que ele fala para Jesus é: o que eu farei de bom para ter a vida eterna? O que eu farei de bom? Claro que em outras traduções ele coloca bom mestre também, o que eu farei para herdar a vida eterna, mas de qualquer forma ele se coloca como o autor dessa graça que vem de Deus. E aí Jesus ele dá meio que uma patada nele, né? Ele dá meio que um corte rápido ali da Tramontina. Primeiro Jesus fala: só Deus é bom. Aí depois disso Cristo fala: obedeça aos mandamentos. Só que uma coisa muito curiosa é que ele não fala de todos os mandamentos, pelo menos dos 10 principais ali. Jesus não fala de todos eles, mas ele os cita de uma forma quase que pontual, quase que como ele estivesse citando, talvez, justamente os mandamentos que aquele jovem estava violando na sua rotina para mostrar que ele não era bom coisa nenhuma. Então isso, de acordo com essa posição teológica, teria sido quase que uma indireta de Cristo, bem direta, né, para que ele se arrependesse ali naquele momento. Jesus fala: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo.
6 mandamentos, hein? Se você assistiu o nosso vídeo sobre a marca da besta, você vai conseguir identificar nessa passagem uma cifra que Cristo colocou muito interessante sobre o coração desse jovem rico. Mas aí ele fala: tudo isso eu tenho obedecido desde a minha infância. Será mesmo? Você conhece ao menos uma pessoa em toda a história, sem ser Jesus, é claro, que tenha obedecido todos esses mandamentos à risca desde a sua infância? Eu, pelo menos, não conheço. Mas aí o jovem fala: e aí? O que me falta ainda? Quase que como ele estivesse desafiando Jesus ali a falar: é isso aí, você é o bonzão, você é o cara, você já tá no céu. Parabéns, você é santo, você é justo. Na cabeça dele ali, muito provavelmente, o que ele queria de fato era uma mensagem de Cristo para amaciar ali o seu ego, a sua consciência, e Jesus chamou ele sim ao arrependimento. Só que talvez por ter a sua consciência tão cauterizada nesse momento, ele não percebeu essa chamada. Ele nem ao menos parou para pensar nos pecados que ele vinha cometendo. Essas palavras de Cristo, elas deveriam sim ter incomodado o coração daquele homem. As primeiras palavras de Jesus. Só que esse homem, talvez ele amasse tanto, mas tanto a si mesmo, que essa indireta, essa pregação de Jesus, ela não foi o bastante. Ele continuou se achando o bonzão, ele continuou se achando o santo. E aí Jesus, nesse momento, após tudo isso, ele dá o checkmate. Tá bom, você é o cara, você é o bonzão? Então vai lá, vende todos os seus bens e dá aos pobres. Aí você terá um tesouro nos céus. Jesus inclusive convida para segui-lo, e tudo o que Cristo falou foram informações genuínas ali. Tudo isso foi verdadeiro. Mas como o coração desse jovem estava tão cauterizado, ele não conseguiu nem ao menos responder à fala de Cristo. A dissonância cognitiva na mente dele foi tão grande que ele simplesmente abaixou a cabeça, virou as costas e foi embora. Ele não falou absolutamente nada, ele não teve nem o que falar ali. Ele simplesmente desistiu. Então perceba que o problema não são os bens materiais em si, mas o problema é não querer ser quebrado nas mãos do oleiro e ser feito um novo vaso. O problema é querer ter o controle da sua vida, mesmo que seja só o controle financeiro. Esse controle, todo o controle da sua vida, ele tem que pertencer a Deus. Ele tem que ficar nas mãos de Deus. Essa é a diferença. Jesus, por exemplo, não foi próspero. Em Mateus 8:28, ele diz que não tinha nem ao menos onde deitar a sua cabeça. Nem por isso Jesus ficou frustrado, muito pelo contrário, ele teve uma vida plena, ele teve uma vida abundante, ele teve uma vida de conexão com o Pai. E nunca faltou nada, nem para ele, nem para os seus discípulos. Paulo foi muito próspero enquanto ele era fariseu. Depois da sua conversão, ele abandona a prosperidade e passa a viver com o maná de cada dia. Ele passou fome, ele passou frio, ele foi preso, açoitado, humilhado, mas ele disse que nada o separaria do amor de Deus. Então, quando um pastorzão fala que prosperidade é um sinal claro de maturidade espiritual, ele está simplesmente te enrolando. O mundo, muitas vezes, ele quer nos colocar essa ótica, né? Uma pessoa só é abençoada na sua vida se ela for próspera, senão ela não é abençoada. Nós só paramos para prestar atenção nas palavras de uma pessoa, muitas vezes, se esse indivíduo tiver uma vida de riqueza material. O problema é que os nossos olhos, eles estão viciados. Nem sempre o que uma pessoa rica está falando tem alguma relevância, normalmente não tem, inclusive, e quando se trata de uma pessoa pobre, nós deveríamos prestar mais atenção no que essa pessoa está dizendo, porque Deus vê o coração, Deus não vê as posses, Deus não vê as riquezas. João Batista, o maior dos profetas, comia grilo com mel e usava pelo de camelo. Uma pessoa que hoje seria totalmente desprezada, assim como foi também na sua época. Cristo também não tinha nada de bonitão na sua aparência, é isso que diz o livro de Isaías. Ele também não era próspero. Será que nós o ouviríamos hoje em dia? Sempre que você se pegar pensando nessa ótica mundana, lembra desses exemplos. Eles não tiveram prosperidade na sua vida ministerial. As nossas igrejas de hoje em dia, elas nos impressionam muito pelas suas obras de engenharia, não é? Nós ficamos de queixo caído ali, com uma igreja crescendo, com uma igreja fazendo templos faraônicos, uma estrutura ministerial ali incrível, parece até uma empresa, né? Mas e as obras de amor? Elas estão em falta, né? Pois é. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 e 10 nos dizem o seguinte, preste muita atenção agora. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos
descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você vê claramente que o texto condena é o desejo. Não é necessariamente a coisa, mas é o afeto. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele reorganiza as suas prioridades, ele redefine um sucesso espiritual e quase que por meio de uma refração, ele tira Jesus do centro. A refração funciona assim: você acha que um objeto está em um lugar, mas aquele é simplesmente um truque da luz que é distorcida pela água. Então esse objeto que você acha que está ali, ele não está. Isso é refração. E o desejo pela prosperidade causa essa refração nos seus olhos e no seu coração. Você pode até achar que Jesus está no centro da sua vida, mas ele não está. O foco do cristão, eu digo e repito, o foco do cristão não pode ser em prosperar, mas sim em se santificar, em agradar ao Senhor. 2 Coríntios 5:9. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Agradar a Deus é o foco. Jesus é o farol. O Espírito Santo é a nossa bússola. A Bíblia é a nossa rota. Viver com o necessário, cheio do Espírito Santo, coberto no Espírito Santo, é infinitamente superior a viver cercado de bens em uma vida de Instagram com Deus em segundo plano. Quando Ele não está em primeiro lugar na sua vida, tudo vira pó, nada tem valor, tudo desmorona diante dos seus olhos. Por fim, João 4, versículo 34, disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então, de verdade mesmo, sem papas na língua agora, que se dane a prosperidade, que se dane a riqueza. O que eu quero de verdade, o que você tem que querer também, é servir a Deus e concentrar todos os nossos esforços em fazer isso da melhor forma possível com a capacitação que Ele nos dá. Esse é o alimento, essa é a alegria, esse é o objetivo. É só isso que importa. Quem busca uma vida de riqueza pode até consegui-la, mas quem busca a Deus de verdade, em amor e em verdade, quem busca a sabedoria que vem do alto, esse sim encontra a verdadeira vida em abundância. Esse sim encontra o verdadeiro propósito e a verdadeira alegria. Por hoje é isso que eu tinha para dizer. Lembra de se inscrever no canal, como eu já falei, de deixar o seu like no vídeo e comenta aqui embaixo o que você achou, tá certo? E que Deus o abençoe e até a próxima.